hoje é todo mundo junto, hasta las 11. ¿Ya? 11 dinámica. Entonces, a un intervalo 9:30, descanso, y después 9:45 voltamos de novo. ¿Está bien? Para descansar. Continuación aula pasada, primero un repaso rápido y ahí continuamos con las hemorragias. ¿Está bien? Como já falei para vocês, esse vai cair na prova escrita e na prova prática vai ser aquela aula que falta ainda uma aula de pinças. ¿Está bien? Entonces ahí los puntos y medio ya está. Colocamos el título para el repaso: hemorragia digestiva. Número 1, dificilmente vai cair na prova, pero es la definición. Lembran que era hemorragia digestiva y principalmente de dónde hasta dónde es considerada hemorragia digestiva. De qué órgano hasta qué órgano. Entonces es la pérdida de sangre. ¿Por dónde? Pérdida de sangre, claro, a través del tracto digestivo, tubo digestivo, que va a ser desde el esófago al ano. Entonces, esófago al ano es hemorragia digestiva, ¿tá? Sem dividir ainda. Número 2, no va a caer na prova. Este aqui sim. Número 2 es la, vamos colocar vermelho aí, né? O que eu decorei, você já vai tirar da prova, né? Não, essa técnica está. Que coisa. Sei lá, assim. Clasificação. Todo mundo sabe que se clasifica em A e B. Tem hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baja. E o que vai cair, todo mundo tem que saber que é limite. Qual é o limite para falar que é alto e que é baixo? Tinha um limite que dá para falar de 4 formas diferentes. Não interessa a forma que você falar, contanto que seja esse limite. Qual é o limite em alto e baixo? Ligamento de 3. Perfeito. Então é o ligamento de 3. Se na prova cair tudo que 3, tá certo. Por exemplo, ângulo de 3. A mesma coisa. Que lembra que tinha um ângulo, tá? E nesse ângulo tinha o ligamento. Entonces, en nuestro libro, por ejemplo, dice de Michan, de cirugía, dice ángulo de 3, ¿está bien? Por si que hay ángulo de 3, ligamento de 3, es lo mismo, ¿está bien? Hay un 3, esa es la respuesta correcta. A resposta da questão. O doutor do LPO fez uma, desculpa interromper, fez como é que é? Uma oveja temperada na naranja. ¿Qué? LP. Oveja, sí, ya comí, rico. Rico, muy rico, muy rico. Gente, ¿cuáles son los 3 órganos que pueden sangrar y voy a considerar como altos? Son 3 órganos de la hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son los 3 en orden? Esófago, gastroduodenal. Estómago y duodeno, ¿lembro? Entonces, el esófago sangra, vamos a ver por qué, por ejemplo, hemorragia digestiva alta. El estómago sangra, hemorragia digestiva alta. Y el duodeno sangra, hemorragia digestiva. Eso ya sabemos súper bien. Entonces, por eso que falamos esófago gastroduodenal. Todo lo que es alto es esófago gastroduodenal. Y bajo, vamos a resumir en 3, ya que es muchísimo. Se eu contar certo, van a ser 11. 11 vão ser se eu contar, pero vamos juntar algumas partes. ¿Cuáles son de hemorragia digestiva baja? Jejunum, Ilium e intestino grosso. Entonces, jejunum, sangró, ilium, sangró. El intestino grueso tiene ¿cuántas porciones? 9. Entonces, por eso que no voy a dividir. Intestino grueso ya está. Intestino grueso. Entonces, bajo es jejunum, ilium, intestino grueso. Y ahí vamos a comenzar aquí. 1, 2, y esse vamos juntar. Primero, ¿cuáles son las 2 principales patologías del esófago que pueden darme una hemorragia digestiva alta? Claro, 2 principales patologías del esófago. Varices esofágica y desgarro de malore. Perfecto. Varices esofágicas.
fágicas. Y el otro era, bueno, así. Desgarro desmalorização. Coloquei outro nome hoje del desgarro. El desgarro, eu prefiro desgarro, tá? Também é chamado de síndrome de Mallory-Weiss, a mesma coisa, tá bem? Então, quais são as duas principais patologias? Varices esofágicas e o síndrome ou desgarro de Mallory-Weiss. Se na prova eu vou colocar desgarro, tá? Assim como na aula passada eu coloquei desgarro. Isso aqui tem livro, a maioria fala síndrome de Mallory-Weiss. Esses dois aqui vamos explicar, não se preocupem. Aqui, estômago e duodeno, eu juntei qual é a patologia do estômago e duodeno que pode dar na hemorragia digestiva alta. Conhecidíssima. De manhã o meu estava atacando. Aí tomei café para passar. Aí. Então, você toma café que pior. Estômago e duodeno, eu chamo em conjunto úlcera péptica. ¿Por qué se llama úlcera péptica tanto del estómago como del duodeno? Se alguém perguntar, porque está no livro, por exemplo, em alguns livros, úlcera péptica, e você vai estudar úlcera gástrica, úlcera duodenal. Úlcera é a lesão, aquele que a gente chama popularmente ferida, mas não vamos chamar assim, né? E péptica se refere a digestão. Digestão, a palavra péptica, péptico, significa digestão. Por isso que a úlcera desses órgãos aqui chamaram de péptico. Claro que se eu estudar úlcera péptica, eu vou estudar primeiro a úlcera. Vamos por aqui qual eu vou estudar primeiro, porque geralmente eu não explico ele primeiro, mas assim. Michans, o primeiro que ele explica é duodenal. Por que o Michans explica primeiro a duodenal? Não explica a gástrica? O que você Mais acha? insidiosa seria, doutor? Oi? Mais insidiosa. Ahí, porque es la más frecuente. La duodenal es la más frecuente. ¿Está bien? Y realmente pensamos que es gástrica, ¿no? No, la úlcera duodenal es la más frecuente, por eso no Michans está primero úlcera duodenal. Y después viene la gástrica. Entonces você tem que aprender primeiro pelo Michans, tudo que é úlcera duodenal, e depois ele explica a gástrica. Está no capítulo de úlcera péptica. E a de esôfago é praticamente rara, né? Sim, é raro. Se há, são essas duas uma das mais frequentes. O senhor começou pela gástrica. Gástrica, sim, sempre. Eu começo pela gástrica. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos ya de estómago y duodeno. Ahí debemos explicar um por um. Tá? Vamos ir melhorando, aprendendo mais sobre ele. E depois falta aqui. Tá? Aqui é muitíssimo. Aqui, por exemplo, vamos estudar de este. Só vou colocar um dos primeiros que vamos estudar. Esse. E é grande. Tá? Hemorroides em espanhol. Hemorroides. Esse vai ser o primeiro que vamos estudar de barro. Você não vai cobrar a definição de você, não vai? Não. Definição dificilmente. Tá? Hoje eu vou falar bastante, já que estão poucos. Esse aqui você vai anotando, né? Não, eu vou falar umas 10, 20, né? Não significa que tudo vai cair. Por algumas eu vou tirar. E só de múltipla escolha. Não é nada para escrever. Tá vendo? Assim como a prova passada. Só círculo. É válida. Não. Na prova passada teve nada só de X e não. Teve? Contrário. Interessante pra O caramba. senhor estava do meu lado, com cara de bravo, fingindo que nem me conhecia. Não é essa prova, não. Já está. Então vamos começar aqui. Assim vamos hoje. En este orden. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E depois baixamos para baixo. E vamos terminar. Tá aí? Ah, esqueci de fazer o repasso. Caiu na prova. 1, 2, 3, 4. Manifestações Classificação importante. Cai na prova, pode marcar. Manifestações clínicas. Sim. Resumimos na aula passada, se não me engano, eram 6 manifestações clínicas. 6. 1. 7 foi? Sim. 1. São mais, é que juntamos, no final juntamos tudo. Tá? 1. Uma manifestação clínica da hemorragia digestiva, tá? Porque falamos tudo em geral, não falamos ainda quem é alto e quem é baixo. Tá? Hematemesis. Lembram? Então, se cair na prova, esse sim pode cair. A definição da definição e vocês marcarem o que é. Por exemplo, é a pérdida ou é vômito de sangue
que proviene del tracto digestivo. A, hematemesis, essa é a resposta. B, hemoptisis. C, inventa outra coisa. E D, inventa outra coisa. Entendeu? Doutor, mas dá uma Então, referência aí, porque na última hora você já colocou rutilante, sim, porra sim. de café e negrusco. Vamos a ver. Entonces, hematemesis, ¿qué es? Emesis, vômito de sangue. Não devemos confundir com o outro, que geralmente nos confunde. Como se chamava o outro? Que também é sangue, tá? Só que esse sangue vem do aparato respiratório. Como se chamava quando o sangue vem do aparato respiratório e você pode confundir com hematemesis? Hemoptisis. Então, eu não anoto que é hemoptisis, porque ele não é uma manifestação clínica de hemorragia digestiva, sim? Então, ele é respiratório. E qual era a diferença de hemoptisis? Além que um é digestivo e outro respiratório, era a cor do sangue, tá? Por exemplo, aqui hematemesis era Ou rutilante. assim cai na prova, rojo rutilante. E o outro era negruzco, negruzco borra de café. Quiere decir que puede ser rojo vivo ou pode ser medio negro. A diferença é hemoptisis. Que cor é hemoptisis? Rosado claro y ele é espumoso, ¿lembram? Então, hemoptisis, quando a sangre vem respiratório, é rosado claro e um pouco espumoso ou aireado, tá bem? Então, aqui é hematemesis. Não lembro qual coloquei no número 2, tá? Vamos colocar qualquer, se não me engano, hematoquesia. Hematoquesia. 3, se não me engano, eu coloquei melena. Não, Retorragia. Outro, melena. Tá? Não importa a ordem, é importante lembrar todas as manifestações. 5, coloquei sangue oculta. Sangue oculta. E 6, Taquicardia. aí todo que é manifestações de tu paciente com hemorragia, cianótico, pode estar taquicárdico, hipotenso, sua diurese vai estar diminuída, lembra? Tudo que vimos na aula passada. Perda de consciência. Esse aqui vamos ver em cada caso. Você vai ver em cada caso e vamos explicar melhor. Aqui era só para ter um conhecimento geral da terminologia que já vimos na aula passada, para quem veio na aula passada. Aí, começamos então com A, B, C e D. Aí podem colocar já com uma aula nova, vamos aí continuando. Primeira patologia, vamos ter o que se chama Doutor, antes de você começar esse tópico aí, eu estou vendo aqui que você pediu para lembrar, né? Sim. Da aula passada, o senhor vai cobrar a classificação de Johnson, vai? Sim, vamos chegar aqui. Úlcera gástrica. É a classificação de úlcera. Vai cair o desenho e você tem que saber se ele é 1, 2, 3, entendeu? Vou explicar bem. Cai na prova. Vamos ver já que a pergunta vai cair na prova de varices esofágicas, que é uma primeira patologia que vamos estudar. Claro, primeiro definição. O que é? O que são? Definição. Tá? Dibujamos nosso esôfago. E aí colocamos definição. O que são varices esofágicas? Se você sabe que é varize, você já está no caminho da definição de varices esofágicas. O que são varices esofágicas? Microvasos na região esofágica. Tá bem. Outro que chegue mais perto da nossa definição cirúrgica de Mitchell. O que acontece quando principalmente as mulheres, tá, têm sus varices. Você olha, minha avó, por exemplo, eu olhava a perna dela assim e tal, malíssimo. O que aconteceu com as veias da perna? Antes de estourar, ele tem que dilata, tá vendo? Estou perguntando para vocês sabem por que a mulher sofre mais de varizes? Qual é o motivo? Não sabe? Homem pode sofrer por ele, só que é raro. Geralmente é hormonal. Qual é o hormônio e o que faz o hormônio? O hormônio feminino. É o Estrogênio. O que faz esse estrogênio? Vasodilatação. aumenta a Vasodilatação. Vou contar. Esse aqui, vamos pôr assim. Eu não sei desenhar membro inferior. Por exemplo, esse aqui é o pezinho da paciente, sim? Este é sua vena. Aqui temos duas veias principais, duas venas principais, claro que tem mais de duas veias.
que são super conhecidas, que são as venas safenas, tá? Tem uma safena que é maior e tem uma safena que é menor, tá? Então, la que na minha época era parva e magna, tá? Então, maior e menor. Então, as safenas, como todas as veias aqui do membro inferior, elas têm válvula. E a válvula é o endotélio, o epitélio, tá? Que pegou e formou uma valvulinha. Aí vem esse estrogênio e ele começa a destruir as válvulas. Então o sangue que está subindo e a válvula o que faz? Segura para não cair de novo. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Só que aqui a válvula dessa veia está começando a se romper. Entende? Então o sangue começa a cair de novo, não consegue subir. E aí começa a primeira, antes de estourar, né? Começa a dilatar. Entende? Então esse é um problema nas válvulas a causa hormonal. Entende? Aqui vocês vão ver que a causa em si é outra, mas o que acontece é uma dilatação das venas. Então as veias vão começar a dilatar. São veias pequenininhas, como aí o colega, são micro, tá? Só que eles vão começar a crescer. Então são dilatações das venas. Então tudo que são varizes sempre vão ser dilatação. Por exemplo, hemorroides. Fala em hemorroides, que é em espanhol. Hemorroides. O que são as hemorroides? Dilatações das venas hemorroidales. É que essas veias, todo mundo tem veias hemorroidais. É que o nome já parece patológico, né? Não, as veias do reto se chamam retais ou hemorroidais. É um nome normal, tá? Não significa que eu tenho já hemorroide. Eu tenho as venas hemorroidais. O que acontece com essas veias? Começam a dilatar. E existem as hemorroidas que são, vamos ver hoje, interna e as hemorroidas que são externas. Tá? Aí você vai ver qual é que dói mais, tá vendo? Tem toda uma característica, uma explicação. Mas também são dilatações das veias. E graças a Deus que das veias. Imagina se fosse uma dilatação de uma artéria que chegava a romper. Então, são das venas. Então, aqui, que é uma varice esofágica, dilatação das venas, claro, do esôfago, só que tem mais uma coisinha. Foi cagada que ela sua. Cagadaça. Qual? Cagada. Você só ganhou uma. Assim, Qual cagada? Isso que vocês devem falar, não vai cair a definição, tá? Pero tienen que saber que las venas que dilatan son venas esofágicas. Todas las venas del esófago se llaman esofágicas. Mas as que mais vão dilatar, por tem um motivo, são as veias esofágicas da união gastroesofágica. Qual que é a união gastroesofágica? Essa região aqui. Seria a região que está nele, cárdias. Esse aqui é o cárdia. Então, nessa região aqui, as veias vão começar a dilatar. Professor, mas pode dilatar aqui, pode dilatar aqui? Sim. Mas as veias que mais sofrem vão ser da união gastroesofágica. Por que você acha que aqui é que mais sofre? Porque está aí que geralmente é que mais dilatam e podem chegar a estourar, pode chegar a romper. O esfíncter esofágico. Porque aí temos o esfíncter e também porque o esôfago passa dentro de um buraco do diafragma chamado hiato esofágico. E o que faz esse hiato? Vai causar um aumento da pressão nessa região. Então se aumenta a pressão, imaginem só, eu nunca vou esquecer, quando eu trabalhava na farmácia do Brasil, me pediram me dar garrote. Eu não sabia nem ideia, para mim garrote aqui no Paraguai é outra coisa. É porque minha mãe me dava, né? Garrote é aquele que, o elástico que coloca aqui para, né? Imagina se você colocar um garrote aqui, as veias vão começar a dilatar. A mesma coisa, você tem um garrote aqui, o hiato do diafragma, que o diafragma passa assim, né? Aqui. Aí, então ele está apertando, entende? Então você está estrangulando um pouco normalmente, tá? E aí começa a dilatar. Então aqui a pressão é maior. Claro que vocês vão ver que tem a etiologia, porque de todo mundo o esôfago passa pelo hiato. Eu não tenho varizes esofágicas. Então ele tem uma causa. Vamos ver já. Então aqui são dilatações varicosas de las venas de la união gastroesofágica principalmente. Você vai olhar e você vai ver que essas veiazinhas começaram a dilatar. Tá vendo? Até aí tranquilo. Aí você vai falar a principal causa
Esse cai na prova. Qual é a principal causa de varices esofágicas? A, B, C e D. Vamos ver já. ¿Ya está? ¿Entendieron este? Gente, no confundir varices esofágica com desgarro de Mallory-Weiss. Vamos aproveitar e vamos comparar. Desgarro de Mallory-Weiss, olhem só. Temos aqui o esôfago, temos aqui o estômago e como o seu nome diz, desgarro. O que acontece? O que é um desgarro? Separação. Una ruptura de la mucosa. La mucosa del esófago se va a romper, ¿entienden? Y ese aquí era o qué? Son venas que dilataron, ese aquí es vena que dilataron y ese aquí el desgarro, el síndrome, es la mucosa que se rompe, no es veia, que se rompe linearmente. Quase sempre a ruptura que acontece é linear, tá vendo? E se ele vai rompeu a mucosa, ele vai sangrar? Não. Pouquíssimo, porque você sabe que a mucosa, o epitélio é vascular. E se romper mais profundo, romper a submucosa, aí vai sangrar. Aí já não viene a hemorragia digestiva, entende? Então, varices, dilatação. Desgarro, sim, por isso que eu prefiro o nome desgarro. Porque se falar para mim síndrome de Mallory-Weiss, eu começo a pensar em síndrome, verdade? Então, aqui se diz desgarro, acontece um desgarro na túnica mucosa da união gastroesofágica. Geralmente aqui, pode acontecer aqui sim, pode acontecer aqui sim. Só que aqui acontece mais nessa região. Por quê? Pela pressão elevada, entende? Então, é bem diferente um ao outro, mas esse aqui não me interessa ainda. Tá? Para mim, a parte mais emocionante de estudar, etiopatogênia. Quando você vê no livro, etiopatogênia, se prepara que vem emoção. Tá? Que geralmente não entendemos de primeira, então você tem que ler uma e outra vez. Etiopatogênia é a etiologia, é a causa, pato, da enfermidade, e gênia, como que ela se origina. Origem da causa da patologia seria a etiopatogênia. Aí, pergunto para vocês. Qual é a principal causa de varices esofágicas? Principal. Aumento da pressão hepática. E como se chama isso? É isso, mas como se chama isso? Não vai cair na prova assim, aumento da pressão hepática. Vai estar na opção C, vai ser qual? Não sei, marca C. Peraí, que eu vou te explicar. Então, enquanto eu pego o desenho, aí vocês vão saber. Não precisa desenhar, só entender. Mas para entender tem que desenhar. É quase isso. Aí, com isso vocês vão entender. Aí, começamos. Então, você começou. Mas é isso a resposta. Mas vamos definir bem, vamos colocar aqui em vermelho, me lembra. Este aqui é o hígado, sim? E esta aqui é a vena que está penetrando no hígado. A veia que me interessa agora é essa. Esta vena aqui. Como se chama essa vena? Como se chama a vena que entra no hígado? É uma veia estranha, porque geralmente o que aprendemos no primeiro ano é que as venas têm afluente, que outras veias vão chegar nele. Não, essa veia aqui tem afluente? Tem, só que ela também tem ramas, tá? Olha só, então esta vena está subindo. Ela entra no fígado, se torna intraparenquimatoso e acontece isso geralmente. Ele bifurca. Então você entrou no hígado e bifurcou. E essa bifurcação, essa rama direita e rama esquerda, começa a ramificar muito. Quantas vezes ramifica? O mesmo número de segmentos hepáticos. Quantos segmentos tem no nosso hígado? 2. Quem falou 2? Errou. São 8 segmentos. E nem são 8, vou contar por quê. Porque o segmento do fígado, sim, essa da mãozinha. O segmento do punho, o segmento do fígado, posso contar 8, sabe por quê? Porque é dividido assim, em número romano. Segmento 1, segmento 2A, segmento 2B,
Viram? Aí já não é 8, porque já é 2A, 2B. Mas se quanto vai ser acta número 8 romano. Nunca esquecer que o fígado tem 4 lóbulos, só que é dividido em 8 segmentos. Quer dizer que estas ramas se dividen en muchas venas para 8 segmentos hepáticos. 8. Mesma coisa que o pulmão. Lembra o pulmão? Tenía lóbulos 3, lóbulos 2 y se dividían en cuántos segmentos. O pulmão? Ah, o pulmão. 5. No, 10 segmentos. 10 segmentos se dividían. Entonces 10 segmentos, dependendo do livro. Porque tem livro que fala que é 10 e que é 8. Tá? Eu prefiro 10 e 10. Tá? Sempre explico quando dou aula de pulmão. Então, el hígado se divide en cuántos segmentos? 8. Sendo que podem ver que não vai ser 8 el salto, porque é 2A, 2B, pero en total 8. Entonces, esta es la vena porta. Vena porta está entrando no hígado. Tá? E para eu entender, tá? Esto ramificou. Muitas ramitas e ramitas. Para onde estão indo essas ramas? Essas ramas estão indo para o destino dela, que vocês sabem que posterior ao fígado se encontra uma veia desse calibre, está exagerado, desse calibre. ¿Cómo se llama la vena que se encuentra posterior al hígado? Que tem vezes que está até intraparenquimatoso, tem vezes que o fígado pega e rodeia a veia um pouco, tá? Esse significa que ele está por trás. Ele vem aqui está o diafragma, claro que não existe esse espaço gigante aqui, é meio exagerado. Ele passou aqui. Essa é a vena que se va ao coração, tá? É a vena cava inferior. Vena cava inferior, ou seja, o sangue da veia porta entrou no hígado. Do fígado foi para onde? Veia cava inferior. E da veia cava inferior? Átrio direito. Aí passou pelo diafragma e se vai ao átrio direito. Então, essa aqui é vena cava inferior. Tá vendo? Porque vocês vão ver, se pegarem o livro de anato de novo, que essas pequenas veias vão começar a se unir e vão formar venas suprahepáticas ou hepáticas, superior, média e inferior. E essas veias que vão pro fígado. Aqui vai ser assim. Essas veias estão indo para onde? Sim? Para a vena cava inferior, sim? Que está posterior al hígado. Então, aqui, gente, esse para entender a etiopatogenia, como se chama essa veia, essa veia e essa veia? É que a vena porta, ele drena quase tudo que é digestivo. O sea, la sangre del esófago, la sangre del estómago, la sangre del duodeno, sangre venosa, sangre del duodeno, jejunum e o intestino grosso vai para onde? Vena porta. O sea, todo o sangue vai para o fígado e do fígado vai para veia cava. Então, como se chama esta vena? Ajudo vocês. Aí, vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior e vena esplênica, tá? Vena esplênica. A única que já dá para saber o que ele drena, que sangue que ele recolhe, é a veia esplênica, porque a veia esplênica é uma veia do baço, por isso que é esplênica. Então, esse aqui ele vai drenar o baço. Acabou, esplênica. Vamos com superior. Superior é muitíssimo. A vena mesentérica superior drena. Pensem assim. Direito. Aí eu tinha que fazer esse desenho para lembrar, já que eu não queria anotar o nome dos órgãos. Mais ou menos assim. Então, ele drena superior. Aí, vamos primeiro com o intestino grosso. Parte derecha do intestino grosso. Sangre de apêndice, sangre del ciego, sangre de coluna ascendente, flexura cólica derecha. E a metade direita do colo transverso vai para onde? Mesentérica superior. E a artéria mesma também. A artéria que nutre essa parte direita é mesentérica superior. Imaginem só que minha artéria foi afetada. Levei uma facada e minha artéria mesentérica superior se rompeu.
quem vai começar a necrosar? Quem vai começar a perder? Nem vai chegar a necrosar porque me voy. ¿Sí? Quem vai perder? Todo lo que es lado derecho, ciego, apêndice, porque essa artéria que nutre esse lado direito, entendem? Então, estes órgãos. Só que ele também recebe um pouco do sangue de onde? Del esófago, del estômago, duodeno, jejuno e ilho. Ou seja, o sangue, esôfago, estômago, duodeno, jejuno, ilho, apêndice, ciego, coluna ascendente, flexúrica, metade direita, tudo vai para onde? Mesentérica superior. Tá vendo? Esse sangue de esôfago, duodeno, esôfago, estômago e duodeno não vai somente para a mesentérica superior. Só que tem grande parte que vai. Tá vendo? Então, você tem todos os órgãos da sangue, você vai lá, mesentérica superior. Então, se tiver alguém que esteja obstruindo aqui, ou obstruindo aqui, ou obstruindo aqui, esse sangue vai começar a voltar e vai começar a acumular. Vocês vão ver o que vai acontecer, tá vendo? Mas aqui, para aproveitar. E este, professor, a mesentérica inferior drena o quê? O que restou? Qual é o que restou? Como se chama essa parte? Mitad izquierda é con outra verso. Flexura cólica izquierda. Colo descendente. Colo sigmoides. Esse aqui é o reto. O nosso reto não é reto, perceberam? É assim mesmo. Então, reto. E aqui é canal anal e ano. Não, só até aqui. Dividimos al reto em 3. Esse vai ser super importante na aula de hemorroides, tá? O reto se divide em 3: superior, médio e inferior. E a mesentérica inferior só drena até aqui, somente até a superior, tá? Então, a média e a inferior já é outra veia que vai drenar, tá vendo? Então, até aqui é da mesentérica inferior. Todo o que está de verde é mesentérica inferior. Não precisa decorar os órgãos, nada disso vai cair. Só quero que vocês entendam aqui. Mesentérica superior, mesentérica inferior e esplênica. Por que esplênica? Porque a esplênica se une com a mesentérica inferior e formou essa veia aqui. Como se chama? Tá vendo? Esta. Porque essa aqui se une com quem? Com a mesentérica superior. E ela forma a veia porta. Então, vem na mesentérica superior mais essa veia aqui, forma a veia porta. Como se chama? Facilíssimo o nome. Não sei o nome, chuta juntando os órgãos. Olhem só, vou chutar. Tronco, espleno, mesentérico. Espleno, mesentérico. Que alguns professores mais antigos chamam tronco espleno mesaraico. Porque tudo que é mesentérico é mesaraico, tá? Mas o nome mais novo é mesentérico. Então, este tronco se une com este e forma lá, vem na porta. Ou seja, todos estes órgãos, o sangue desses órgãos, sangue venoso, está indo para onde? Vem na porta. Por quem? Pela veia mesentérica superior e pelo tronco espleno mesentérico. Imaginem só, todo o sangue vem e passa pelo fígado, entende? Então, ele chegou ao hígado, ele vai para a rama direita e esquerda. E essa raminha começa a ramificar em veias cada vez menores. Aí, este paciente, ele vai começar a sofrer de uma patologia. Já estudaram? Já acredito que sim. Vamos ver. Vocês vão me falar que patologia é essa? Nódulos hepáticos? Hepatite vírus. É a primeira fase dessa doença. Meu paciente está morrendo, que está aparecendo muito já e vocês não falaram ainda. Aí, cansei. Morreu. Cansei. Morreu. Estava fazendo para esperar a resposta. Cirrose hepática. Este paciente, vamos imaginar que ele está com cirrose. E vocês sabem que na primeira fase da cirrose se formam os nódulos. Porque aí o fígado cresce. Porque na última fase da cirrose, vocês sabem o que acontece? O hígado diminui, tá? Então aí já não é caso. Então aqui se formaram os nódulos
de tejido fibroso. Porque o que acontece na cirrose? Aparecem os nódulos de tecido fibroso, como diz o nome, é tecido fibroso. É que o fígado ele é parenquimatoso, ou seja, ele está formado por células funcionais. Qual a célula funcional do fígado? Hepatócito. E qual a função do hepatócito? Das várias que ele tem? Tem 12 funções. Eu quero 2 funções do hepatócito. 3 funções. Filtrar. Filtra, o sea, ele detoxifica. O hepatocito detoxifica até onde ele conseguir. Se toma álcool, o álcool é tóxico, é ruim. Então, tomando álcool, quem é que vai fazer o trabalho, principalmente? O hepatocito, porque ele tem lá uma organelazinha chamada peroxissoma. E essa peroxissoma, lembram lá em biologia, ciclo de Krebs, essa coisa, tá? Esse peroxissoma fazia o quê? Transformava o álcool, primeiramente, em peróxido de hidrógeno. O que é peróxido de hidrógeno? Que dá para pedir até no mercado do lado de casa. Peróxido de hidrógeno, água oxigenada. H2O2 era a fórmula bioquímica. H2O2. Não me pergunte na bioquímica, já não sei. Tá? Então, o paciente tomou álcool, o hepatocito transforma até onde ele conseguir esse álcool em peróxido de hidrógeno, que a fórmula dele é H2O2. E depois ele transforma esse aqui, é mais fácil para ele, em água. Entende? Por isso que ele faz essa conversão. Mas por que o hepatocito é burro então? Porque ele transforma álcool em outro que é tóxico. Não, é que ele, para ele é melhor. Porque isso é mais fácil transformar em água. Entende? Então é por isso que ele fez isso. Só que essa pessoa aqui está tomando muito, tá? E o hepatocito já não consegue mais filtrar, não consegue mais detoxificar. Então ele começa a formar nódulo, porque ele morre. O hepatocito começa a morrer, e se queda fibroso. Tá? E por isso que o corpo tenta concentrar isso e se forma nódulos. E esse nódulo é duro, é fibroso. E o nódulo começa a crescer. E quando cresce, olhem só, o que ele está fazendo? Começa a comprimir os vasos. Comprime os vasos. Vamos fazer assim, uma dramatização aqui. E vai começar a inchar. Aqui e aqui. Viram como está começando a apertar a veiazinha? E se aperta, o sangue não consegue passar facilmente. E o sangue vai começar a voltar. E aqui, imagínense, a sangre sube, não consigo, vou descer de novo. Desceu de novo. A pressão vai começar a aumentar. Tá vendo? E o sangue vai começar a vir aqui, tá? E um dos primeiros órgãos a ser afetado por esse aumento da pressão que está acontecendo, por quê? Pela hipertensão que está acontecendo aqui, é qual? Olha só, porque lembra que o esôfago ele já está numa zona de pressão. Como se chamava aqui? Hiato. E ele tem um esfíncter. E as veias do esôfago são pequenininho. Então quem vai sofrer primeiro são os pequenininhos. Depois os maiores vão começar a sofrer. Então isso aqui vai começar a dilatar. Entendem? Por quê? Pelo aumento da pressão, pela hipertensão portal que está acontecendo nessa região. A hipertensão portal tem várias causas, mas uma dessas causas aqui, no meu exemplo, é cirrose hepática. Entende? Então aumentou tanto a pressão que levou à dilatação das venas. Todas essas venas vão começar a dilatar, mas onde eu vou ver primeiro? Aqui. E além disso também o paciente pode começar a vomitar muito, e isso leva a mais aumento de pressão, entendem? E aí começa a dilatar esses vasos e pode chegar até a ruptura das varices esofágicas. E aí que vem a minha hemorragia. O que vai ter o paciente? Se se rompe, ruptura dessas varices, qual manifestação clínica ele vai ter? Daquelas 6, 7 que vimos. Melena caiu. En la ruptura de las varices esofágicas, el paciente va a presentar A. Saben que a respuesta es C. A. Melena. C. Rectorragia. A. B. Melena. C. B. Rectorragia. C. Hematoquesia. D. Hemopistos. Qual é a resposta? Que geralmente ele tem que ter.
Si se rompió el vaso aquí, está sangrando, va a tener vómitos de sangre, hematemesis, ¿está bien? Entonces, é mais ou menos assim que eu vou perguntar, tá? Claro que eu vou... Confuso agora, doutor. Oi? Confuso, eu já estava achando que era tudo. Não. Essas manifestações clínicas que vinham foi no geral. Agora eu vou ter que dividir. Quais são as mais frequentes na alta e quais são as mais frequentes na baixa. Hematemesis não é patognomônico como o Mitchell fala. O Mitchell fala, hematemesis é patognomônico de alto. O que significa patognomônico? Sim. Que nisso, você vê isso, é essa doença. Tá? Eu não concordo. Eu sou como o Schwartz e como o Sabiston. Ele fala que não é em si um signo característico. Então, mas hematemesis eu vou ver mais em hemorragia de fio alta, vômito de sangre. Se rompió mis varices, sale sangre. Está pertinho da boca, vai salir muitíssimo. Tá vendo? Então, o que eu quero que vocês entendam, não precisa explicar isso na prova, não. Vocês vão ter que explicar isso no internato se tiver um paciente assim, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que as dilatações das venas da união gastroesofágica, ¿sí? Una de las principales causas es la cirrose hepática, la hipertensão portal. Tá? E por que acontece isso? Vocês viram mais ou menos por quê. São várias causas da hipertensão portal que vamos estudar lá no semestre que vem em clínica quirúrgica. Tá vendo? Aqui é mais semiológico. Tá vendo? Então, tudo isso vocês vão ver de novo no semestre que vem. Só que mais focado na parte cirúrgica. Tá vendo? Então, anotaram qual é a principal causa? A principal causa lá? Hipertensão portal. A causa de uma cirrose hepática. Estudem cirrose, é emocionante a cirrose. E sim ou sim vão ter paciente aqui no hospital regional com cirrose. Eu tive morreu um paciente com cirrose. Tem, né? Alguém me mostrou da sala de vocês. Me mostrou a foto assim. Então, primeira fase é o nódulo. Fica lindo o fígado. É lindo de ver para estudo, né? Que é lindo de ter, não. Já está? Qual uma complicação dessas varizes? Ruptura. Você se rompe e me viene lá hematemesis. Tá vendo? Entenderam? Tá? Então, está aí tranquilo. Apago esse desenho aqui. Não interessa saber nada disso, mas seria interessante, né? Que entenda. Interessante. Agora, vamos então com... Já temos definição, já temos etiologia. Agora vamos com definição e etiologia da outra patologia do esôfago. Qual era a outra patologia do esôfago? É desgajo. Desgajo de Mallory-Weiss. Aqui. Como eu falei na aula passada, sempre escrever esse desgajo de Mallory-Weiss com um negocinho aqui que vocês chamam feiamente de hífen, né? É muito feio, não. Porque esse aqui, Mallory é um senhor, Weiss é outro senhor. Tá? Por isso eles têm que ser dois senhores que eles juntos descobriram, não foi separado. Eles dois eram no mesmo trabalho, dissecando o cadáver, e a maioria dos cadáveres tinha esse desgajo que eles deixaram o nome. Desgajo, o síndrome. Tá vendo? Então, vocês já sabem a definição de desgajo. Desgajo, a diferença de las varices de las venas. E desgajo é a ruptura de la mucosa. Mas pode romper outra parte também? Pode romper a submucosa? Pode romper a muscular? Pode. Sim, mas a definição é desgajos lineares de la mucosa. Definição. Desgajo lineales de la mucosa. Mucosa esofágica, claro. Vocês sabendo esse aqui, já está. Qual é a causa, qual é a etiopatogenia dos desgajos do síndrome Mallory-Weiss? Pia. Que é pia? Que não
no livro não pia. Claro que ele traz, no começo, ele sempre traz entre parênteses o que é. Mas depois ele só fala de uma abreviatura, né? Pia, 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 pia. Você quer pia? Por que que vai rasgar aqui? Você sabe que onde que rasga? Principalmente na união gastroesofágica, lembra? Na união gastroesofágica. Pressão. E geralmente é em inglês, por isso que a ordem é ao contrário. Começa Aumento de la presión intraabdominal. Aumento de la presión intraabdominal me va a llevar a qué? A que mi esófago se pueda romper, sufra una ruptura, desgajo. Tá? Então aqui, se a definição de vocês, se o nome de você foi síndrome de Mallory-Weiss, você coloca que ele é desgajo. Se o nome que o professor deu para vocês é desgajo, não pode ser que desgajo é desgajo. Você coloca que o desgajo seria na ruptura. Entende? Então, é uma ruptura. Por que acontece essa ruptura? Aumento da pressão intraabdominal. Toda patologia, todo fator que leve ao aumento da pressão intraabdominal pode romper minha mucosa esofágica. Vamos colocar primeiro todas as do livro, tá? Primeiro, eu gosto desse aqui. Vocês já... acho que não. Um dos fatores que pode levar a um aumento na pressão intraabdominal terrível, juro, é terrível, é a hiperemesis gravídica. Só pelo nome já dá para deduzir o que é. Hiper, mucho, emesis, vômito, muitos vômitos. Gravídica, gravidez, tá? O que é hiperemesis gravídica? Uma grávida. Uma grávida que está vomitando muito, isso era. Tá vendo, tá? Você vai estudar isso em ginecologia. Gineco, não estamos tendo ainda gineco, está no quinto ano. Então, hiperemesis gravídica es cuando la mujer grávida, embarazada, tiene sus 9 meses, o varios meses, sus 9 meses de embarazo o menos de eso, vomitando. Tem vezes que é somente no primeiro trimestre e no segundo trimestre, e tem vezes que é nos 3 trimestres, completo. No caso de minha esposa, foi hiperemesis gravídica completa durante toda a gravidez, tá? Então, já todos esos vômitos, entendem? Imaginem só, uma mulher que já está com o feto dentro da barriga, já aumentou a pressão, normalmente já aumenta, e que está vomitando todo dia. Acordou, vomitou. Você fala de uma comida, vomitou. Tá? E tem vezes já que ele já não consegue comer, que já não sai nada, já não é um vômito alimentar, o que vai sair somente é suco gástrico, já não entra nada. Entende? Tem vezes que até derrame ocular tem. Você rompe pequeno vaso de suco esclerótica. Entende? Então vomita. Isso leva a maior aumento da pressão ainda. E isso pode levar a quê? A uma ruptura da mucosa esofágica. Não significa que toda mulher com hiperemesis gravídica vai ter ruptura. Minha esposa não chegou até a ruptura, sim, da mucosa. Entende? Só que todo fator que aumenta a pressão pode levar a uma ruptura. E como um exemplo do livro, hiperemesis gravídica, que você vai estudar, que é triste essa patologia que acontece durante a gravidez. Quitou o bebê, tirou o corpo estranho, acabou a hiperemesis gravídica, juro, porque o bebezinho é um corpo estranho, tá dentro dele. Então ele tirou e tá feliz. Nunca mais quero ficar grávida, tá? Depois tá grávida de novo. Mas a sua esposa perdeu muito peso, doutor? Sim, muitíssimo. Porque a pessoa fica anoréxica, te juro, não quer comer nada. Fica somente o osso, tá? Vomita e terrível, não é nesse, como falei, tirou, acabou. Aí começa a vida normal de novo. Tá vendo? Outro. O outro é um exemplo que o livro colocou como primeiro. Levantamento de pesos. Aí eu dou exemplo daqueles atletas olímpicos, tem aquela modalidade de exercício em que eles levantam aquele peso de que tem que levantar por alguns segundos, não sei quanto, e depois já derruba. Já viram já? Então aí leva um aumento terrível na pressão intraabdominal, e por isso que também, para se proteger desse aumento e de sofrer de uma hérnia da parede, eles colocam aquele
aquela cinta, aquele cinturão, tá? Que para comprimir essa região, então, para evitar o aumento excessivo e também para que não se forme hernias. Só que querendo ou não leva ao aumento da pressão intraabdominal e te pode dar uma ruptura da mucosa esofágica. ¿Está bien? El levantamiento de peso. Otro, todo paciente que curse con excesiva, y você vai me falar uma patologia médica, tá? De medicina interna, de clínica médica, que o paciente vai ter muito isso. Tem várias. Tá? Quando é uma patologia que o paciente tem tanta tos, que até o tórax fica com outra forma. De tanta tos que tem. Aí vocês vão falar para mim, pneumonia, tuberculose, não, é uma patologia. Qual? Covid. Pode ser, só que outra. Tiene também, pero outro. Essa patologia é frequente em pessoas que fumam muito, tá? O paciente está forçando tanto, tá? Usa muito músculo acessório da respiração que o corpo começa a se adaptar. Eu tenho que ajudar o meu corpo a tossir, a melhorar, a respirar melhor. E o tórax fica assim. Se chama, dois nomes tem, tórax en tonel ou tórax en barril, EPOC, que vocês chamam de POC. Nós decimos EPOC, enfermedade pulmonar obstrutiva crônica. Puro, o paciente tosse e seu tórax se adaptou para tentar ajudar os pulmões dele, tá? Ficou assim, en tonel ou en barril. Lindo o tórax de ver, ¿verdad? Para seu estudio. ¿Entienden? ¿Oi? Só para mim. Sim, entonces tos, porque também leva um aumento da pressão. E lembra qual é a parte que mais é afetada? Lactosofágica. Então também pode levar a uma ruptura. Outra patologia. Vou ajudar vocês. Tinha uma foto, não sei se é paciente de vocês, mas de colegas de vocês me mostraram uma foto, paciente que tem líquido na cavidade peritoneal, na cavidade abdominal. Como se chama? Ascites. Esse paciente tem ascites, né? Ascites. Imagina-se, e eu vi a foto desse paciente, está assim. Então, esse líquido comprime todo o que está na região e também pode levar, claro, a la piel, aumento da pressão intraabdominal e ocasionar uma ruptura esofágica. Ele é cirrótico, viu? Cirrose tem. E ele é novo, é 30 e pouco. Eita. Doutor, laringite pode entrar aí? Laringite, vocês sabem que já é aqui. O paciente pode cursar com tos, só que não vai utilizar tanto a musculatura respiratória. Porque você disse de tosse, né? E, meu Deus, Tem ano tosse. passado, nós fomos Pela pra coceira, festa né? dela, e a filha dela estava comigo. E eu estava cheio de paciente de autoestima misericórdia. Então, se leva um aumento excessivo na pressão, sim, só que é difícil de ocasionar. Tá? Aqui ocasionar é pouco, porque eu falei, já usou tanto que até o tórax modificou. Entende? Podem até falar que é outra patologia que cursa com muita tosse. Outra patologia que cursa com muita tosse. Pneumonia, outro que tem bastante aqui no regional, muitíssimo. Tuberculose. Aqui é muitíssimo tuberculose, sério. Muito. E tos. Contei para vocês que tinha um paciente já que tinha uma cavidade dentro do pulmão já. Porque quem que causa tuberculose? Qual o nome? Mycobacterium tuberculosis. E você sabe que esse Mycobacterium tuberculosis, ele gosta de ar ou ele não gosta de ar? Gosta. E por isso ele fica mais embaixo ou mais em cima? Ele gosta, é claro, ele fica um pouquinho mais em cima. Meu paciente tinha uma cavidade aqui em cima. Aqui ele começava já a comer. E essa cavidade assim, estava ali na secreção, né? Cultura, né? E aí eu pedi para ele, lembra? Pedi para ele e ele me deu um copinho cheio, tá? Quentinho dessa secreção para ela levar para o laboratório aí do hospital. Nunca vou esquecer que eu comecei a ficar com febre na hora. Também, bronquite, asma, todo isso, mas como eu falei, tem que ser um curso Sinceridade é tudo. Por isso que eu dou o exemplo da EPOC. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos hiperemicina gravídica, tenemos levantamiento de peso, tenemos todo, tenemos ascites, ¿tá? Mas é toda a patologia que cursa com aumento da pressão intraabdominal. Entonces, ¿cuál es el factor desencadenante de los desgarros de Mallory Weiss?
Tá aí na prova. A, pia. Tá? Aí você vai ver o que não veio na aula. Professor, o que é pia? E infelizmente eu não posso falar, né? Porque já falei na aula inteira, não posso. Eu posso traduzir espanhol e português, tá? Mas não posso falar o que é assim, como no primeiro ano, quando a professora já também, professor, o que é VCI? Veia, calma e inferior, mas eu não podia falar. Então você entende? É pia. Fácil. Já sabemos da diferença entre várices e derivada normal, tá vendo? Você não tem como confundir. Se cair uma imagem, tá? Vou trazer na próxima aula uma imagem. Você vai ver que aqui dá para ver exatamente a veia. E aqui você vai ver que realmente é uma ruptura, está sangrando essa ruptura. Então não vai ter como confundir. Isso seria já anatomia patológica, onde vemos imagens. Viu? Bonjour. Estamos vendo definição e causas. Depois falta diagnóstico e tratamento de cada um. São quantos na superior? Na superior são 4 que vamos ver. Várices, desgarro, úlcera gástrica e úlcera duodenal. Depois falta inferior que vamos ver 4 também. Uma delas é hemorroides. Então agora vamos com úlceras. Vamos ver se não chegou ainda nosso intervalo, porque me deu fome. 9, eu falei 9 e 15 eu falei? 9 você falando. Título, úlceras, gente, qualquer úlcera. 1, vamos ver a definição. 2, vamos ver a etiopatogenia. E 3, vamos ver a classificação. Na aula passada, para quem veio, eu expliquei uma classificação de Johnson. Sim? Esse é do Mincham. Só que aí, se você pegar um livro mais atual, que nem todo mundo tem, mas tem em PDF, eu baixei para ler, tá? Que é o Schwartz, ou o Saviton, e tem a classificação de Johnson modificado. Se é Johnson, somente ele classifica a úlcera gástrica em 3. Se é o Johnson modificado, que é mais atual, ele classifica já em 5 já. Então, qual vai cair na prova? Johnson modificado. 5. Então, vamos ter que explicar 5 classificações da úlcera gástrica. Então, Johnson é um senhor que estudou as úlceras gástricas, só que na época dele, ele só classificou em 3. Depois começou a surgir, por exemplo, um medicamento, um grupo de medicamentos, tá? Que na época do Johnson não era tão utilizado ainda, que agora é utilizado muito. Tem pessoas que são viciadas, que é esse medicamento aqui. Que vocês tiveram prova de farmacologia ontem, então vocês sabem. Está em inglês. É que Minchas, ele me mata, porque ele escreve muito em inglês, tá? O que é isso? Quem sabe inglês? Do Sage. Ajudo vocês. Esse aqui é isso aqui. Entende? Então, Aines. E juro, aqui em Paraguai, não sei, acho que no Brasil também, aqui em Paraguai você está no mercado, lá na sua casa você pode comprar uma Aines. Tá? Dê um exemplo de Aines. Aí, ácido acetil salicílico. Aqui em Paraguai, você vai lá, até quando você é criancinha, você compra ácido, claro, você não fala ácido, né? Você vai lá e você compra, e ele é gostoso, juro. Você come, como se chama? Primeiro é Mejoralito. Mejoralito, era. E aí você, rosinha assim, riquíssimo. Eu também comia um monte quando eu criança. E nem dava com dor, só por comer. Só que hoje em dia, porque temos muito dengue, as pessoas escucharam no jornal: ácido acetil salicílico não se pode consumir porque estamos com dengue, porque você sabe que ácido acetil salicílico é o quê? Anti-agregante plaquetário. Anti-agregante plaquetário. Então a pessoa já sabe que ele não deve consumir ácido acetil salicílico nesta época de dengue. Sim? Então você pode ter uma hemorragia. Então, para contar uma história, não? Aconteceu um médico internou uma paciente com dengue hemorrágica. Tudo bem. No outro dia ele passou o plantão para uma médica, vou citar nome nem nada, porque não precisa, né? E essa paciente evoluiu com dor no peito. Levou passar na vermelha e tal. Fez o eletro, deu super ST elevado. Tá tudo bem. Entrou com o protocolo de IAM para a paciente. O que aconteceu? A paciente morreu. Deu super ST elevado e a médica entendeu como fosse um IAM, estava tendo um infarto.
e entrou com um antiplaquetário. Sim. Que nem só estava falando aí. O paciente morreu. Teve que indenizar a família em 250 mil e suspendeu o CRM por 6 meses. 6 meses. É. Então, Ter como pedido falei, para ela, no caso, como é no interior, tinha que ter pedido transferência, traslado. E ela entendeu. E aí, ainda para mais, ela quis ferrar o colega de trabalho ainda. O outro médico, ela quis mudar o prontuário, trocar lá, e se complicou mais ainda. Coisas que acontecem. Entonces, gente, AINES, o exemplo do livro é acetil salicílico. Só que eu quero outro AINES, que hoje em dia o pessoal consome muito. Ibuprofeno. Ibuprofeno muitíssimo, tá? Lá em casa, ibuprofeno, meu pai é viciado. Né? Tá com dor no carro, ele vai tomar ibuprofeno. Tem ibuprofeno, vocês sabem que hay presentação de quanto e quanto, em comprimido. Presentação de quanto e quanto. Farmacologia de ontem. Caiu AINES ontem? De 8 Não. ¿De cuánto hay? 400, 600. 300, Tudo você tem que saber. E no internato pergunta muito, tipo, lá, os miligramos, perguntam lá, farmacocinética, farmacodinámica. Estudaram isso, né? Não sei, juro, eles perguntam muito. Eles começam perguntando da patologia, causa, fisiopatologia, e as perguntas finais é farmacologia pura, é onde todos os internos você vão ver que ficamos assim. É porque não sei porquê. Farmacologia na faculdade isso é muito difícil. Não aprendemos muito, juro. Estudem por si só. Porque fármaco ficamos sempre balançados no internato. Então, el paciente que consume AINES puede tener un tipo de úlcera que es la 5 de la clasificación de Johnson modificada. Perceberam que na de Johnson não tinha essa, na de Johnson, porque era solamente 3. Quando é Johnson modificada, a 5ª, tá, é causada por uso indiscriminado de AINES. Então isso vai cair na prova. En la clasificación de Johnson modificada, la clasificación que se debe al uso indiscriminado de AINES es la A1, B2, C3, ¿entiendes? Es la 5, isso que eu vou explicar para vocês. Na aula passada eu passei Johnson, hoje eu passo Johnson modificado, ¿entienden? Então vocês podem comer e voltamos dentro de 15 minutos.